Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Por esses dias estava trabalhando e pela madrugada eu estava meditando acerca do seguinte tema: como o mundo está neste exato momento. Se você abrir sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5, eu irei deixar esse texto aqui para esse vídeo não ficar muito longo, na descrição aqui na descrição do vídeo ou aqui no primeiro comentário fixado. Irei deixar aqui para vocês. Vocês vão ver que o apóstolo Paulo falava acerca da extrema corrupção dos últimos dias que estamos vivendo nesse exato momento. Veja que interessante. Eu quero que você leia, por gentileza, esse texto que vai estar aqui ou na descrição ou no primeiro comentário fixado, e também o texto de 1 João 5,19. Em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Observamos que em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5, e 1 João 5,19, que boa parte das pessoas, eu não posso dizer todas, boa parte das pessoas estão tendo seus valores, seus princípios, suas crenças e seus comportamentos influenciados por forças negativas. As pessoas, amados irmãos, você pode abrir suas redes sociais, em especial, ou os programas de televisão que não são tão vistos ultimamente devido ao advento das redes sociais. As pessoas estão buscando uma busca desenfreada por poder, glória, status, posição, fama. Estão fazendo pactos com o inimigo de nossa alma. As pessoas deveriam estudar, as pessoas deveriam buscar capacitação, as pessoas deveriam investir aquilo que ela tem para querer ter algo melhor, pois nem sempre iremos ter tudo aquilo que nós desejamos, mas se nós estudarmos, nos capacitarmos e investirmos, poderemos melhorar muito mais a nossa situação, quer seja financeira. Mas, repito, nem sempre vamos ter tudo aquilo que nós almejamos. Isso é uma grande realidade. E as pessoas não fazem as coisas da maneira certa. Não estou dizendo aqui, quando eu me refiro às pessoas, não generalize em nome de Jesus. Não estou dizendo que são todos, mas boa parte das pessoas não estão se valorizando. Com isso, por não aceitar a sua realidade momentânea que está vivendo, o que é que as pessoas fazem? As pessoas estão partindo para o lado errado. Muitos homens e mulheres estão indo para a prostituição, vendendo seus corpos estes que são templo e morada do Espírito Santo, algo sagrado. Estão deteriorando, ou seja, destruindo o templo do Espírito Santo. Outros, além de cometer a prostituição, vão para o mundo do crime, cometendo roubos, assaltos, até morte. Lamentável, mas esta é a realidade de como o mundo está nesse exato momento. Então, observamos que os valores são invertidos. Há uma grande inversão de valores nesses últimos dias. Podemos observar que a moda agora está em fazer o que é errado, onde o errado está mais certo que o certo para muitas pessoas. Sabemos que o certo sempre é o certo. A Bíblia nos orienta a não nos cansarmos de fazer o bem, mas as pessoas estão praticando cada vez mais o mal. Então também valorizam, né? Eu sempre falo aqui em outros vídeos, mais o ter do que o ser. Para muitas pessoas, você só vale o que você tem. Lamentável essa dura realidade, mas precisamos falar isso. E caso você não possa, de uma certa forma, contribuir para aquela pessoa em algo na vida dela, naquele momento, ou que ela venha precisar, para aquela pessoa você é um zero à esquerda. O que é um zero à esquerda? Simplesmente não vale nada. Um zero à direita vale alguma coisa. Cada vez que o zero vai passando, ele aumenta, mas a esquerda não. É assim que muitas pessoas têm enxergado você que está assistindo esse vídeo. Veja só. Outra coisa que eu observo também, irmãos, eu estava a meditar, é a falta de respeito. O respeito pelos pais. Quando você lê esse texto que eu vos falei de 2 Timóteo, capítulo 3, 1 ao 5, você vai ver o que eu estou me referindo, é uma pura realidade. Você vai se familiarizar com esse texto, vai vir imagens na sua memória, momentos, você vai se deparar com postagens das pessoas, reportagens, que o que eu vos falo é a verdade porque eu estou me baseando na palavra de Deus, não é na minha palavra. Então não respeita mais os pais. Pai e mãe é algo sagrado. O primeiro mandamento com promessa bíblico é honrar o pai e mãe. Tem pessoas que só vai atrás do pai e da mãe quando quer alguma coisa, a não ser descartam, abandonam seus pais ou irmãos. Jamais abandone seus pais. Eu sei que dá trabalho cuidar de pessoas idosas, na verdade pessoas enfermas, mas peça força a Deus, que Deus vai te dar estrutura e você vai cuidar. Então as pessoas também não querem mais respeitar as pessoas velhas. Aí você está no trânsito, as pessoas não querem parar, param para aquelas mulheres, jovens, bonitas passar, mas para os velhinhos não querem passar.
As filas que é para os velhos não respeitam, as vagas de estacionamento não respeitam, enfim, que falta de respeito. E também uma falta de respeito, em especial, observamos pelo sagrado. Observamos nas redes sociais que até cristãos, irmãos, pessoas evangélicas e católicas, de uma forma geral, que são cristãs, estão fazendo paródias e memes, ridicularizando os princípios que Deus estabeleceu. E tem pessoas que curtem, tem pessoas que acham engraçado aquilo. Ô, irmãos, cuidado, irmãos, cuidado. Tem alguns personagens bíblicos que zombaram do sagrado e pagaram com a sua vida, pagaram consequências terríveis. Eu não estou aqui te amedrontando. Apenas como servo de Deus, como uma pessoa falha que busca melhorar, que eu tenho muitos defeitos, inúmeros, creio que talvez mais que você, eu estou aqui te dando uma orientação, irmãos. Não cometa os mesmos erros que eu venho cometer, ou que eu já cometi. Mas, no que se refere a isso aqui, eu não cometi, graças a Deus. Mas as pessoas estão fazendo memes, irmão, com as coisas sagradas. Aquela necessidade, né, de ridicularizar o sagrado. Ô, irmãos, devemos ter respeito pelos nossos pais, pelas pessoas mais velhas, pelas pessoas deficientes, em especial pelo sagrado. A perseguição se intensificando, nós observamos isso. Com isso, muitos não suportam por não ter estrutura, eu não sei qual o motivo, mas eu coloco este em especial, a estrutura, e abandonam a fé, cometendo apostasia, irmãos. Aí começa a blasfemar, murmurar, por isso que as Sagradas Escrituras nos dizem que um abismo leva a outro abismo. Isso é uma grande verdade. Então, e muitos já partem para outra área no que se refere ao campo religioso, uma perseguição muito grande, e entra na perseguição, feito eu vos falei, que um abismo leva a outro abismo, a questão da competitividade desleal. Irmãos, em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos orienta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, ou seja, as hostes espirituais nos lugares da maldade, ou seja, o inimigo de nossas almas, ou seja, Satanás, as trevas. Mas as pessoas estão se atacando, porque discordam de certos assuntos. Ô, irmão, sabemos que é normal ter divergências, mas pedimos a Deus para que Deus nos dê a compreensão exata da sua palavra, para que tenhamos um só pensamento, um só coração, um só intuito. Mas as pessoas estão se atacando. Com isso, está acontecendo o quê? Estamos perdendo tempo, e a treva está ganhando tempo. Enquanto estamos parados, perdendo tempo com coisas, me permita a expressão, coisas insignificantes, as trevas estão avançando cada vez mais e com isso estamos ficando em desvantagem. E Deus, através da pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, nos deu a missão de pregar o Evangelho, ou seja, orientar as pessoas, conduzi-las ao caminho da verdade, fazer com que as pessoas rompam com o erro, rompam com o pecado e não deem legalidade da sua vida ao inimigo de nossas almas. Então, irmãos, isto é uma perca de tempo. Vamos lutar contra as trevas, vamos nos blindar, orar, jejuar, nos consagrar, pedirmos forças a Deus, que Deus venha nos purificar cada vez mais, para que possamos estar aptos, não perfeitos, perfeitos só Deus, mas aptos cada vez mais, corajosos, destemidos, para fazer a obra do Senhor. E coisas terríveis, irmãos, falando em igreja, tem acontecido no meio da igreja. A famosa prostituição da fé. Eu tenho aqui vários vídeos no canal que eu falo de diversos assuntos que eu estou tocando aqui. Se você quiser assistir, procure, tem umas playlists com temas organizados. Aqui eu não busco fins lucrativos, eu trabalho, graças a Deus. Minha esposa também trabalha. Tudo que temos foi com fruto do nosso esforço. Deus nos abençoa, nos dando saúde, coragem de trabalho. Trabalhamos, honramos a Deus e também conseguimos os nossos objetivos cada vez mais com muita luta, irmãos. Assim também você vai conseguir. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor que eu. Para Deus somos iguais. Talvez a diferença é que eu consiga alguma coisa ou você consiga, porque talvez não estamos empregando a força, né? O empenho necessário para conseguir aquilo que almejamos. Pare e pense que você vai ver que tem coerência em minhas palavras. Então, está existindo a prostituição da fé. Na prostituição da fé, irmãos, observamos que as pessoas estão cobrando para pregar, estão cobrando para louvar a Deus, estão cobrando até para orar pelas pessoas. Quando a Bíblia nos orienta, em palavras do próprio Jesus em Mateus, primeiro Evangelho, Mateus capítulo 10, verso 8, que devemos dar de graça aquilo que de graça recebemos. Então, irmãos, ore pelas pessoas, interceda pelas pessoas, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, como nos orienta as Sagradas Escrituras, mas jamais se prostitua, irmãos. Esse é um termo muito forte, prostituição da fé, e é verdade. Homens e mulheres, irmãos, com a sensualidade descomunal. Você pensa que é só mulher, tem muitos homens aí, irmão, com roupas que não são apropriadas para ninguém, em especial para os cristãos. Quero aqui deixar um elogio ao Frei Gilson, né? Um homem de grande influência que prega a palavra de Deus. Eu sei que ele não vai assistir esse vídeo, mas possa ser que ele assista. Mas, independente dele assistir ou não, irmãos, um bom exemplo é para ser seguido.
E esse homem, ele criticou acerca de certa roupa que algumas mulheres estavam no culto cristão da sua igreja, que popularmente se chama missa, né, na missa. E ele criticou, irmão. Muitas pessoas ficaram do seu lado, outros ficaram contra. Irmãos, ficar do lado do Frei. O Frei Gilson, ele fez simplesmente o que é certo a fazer. Porque existem líderes espirituais que não tomam a devida posição. Por isso que as igrejas estão assim, irmãos. De mal a pior. Porque os líderes deveriam dar exemplo. Deixa as mulheres entrar de todo jeito, os homens aí vira bagunça, vira chacota, vira escárnio. Irmãos, você que é um líder espiritual, peça força a Deus, peça graça, coragem, mas não uma coragem carnal, uma coragem a qual Deus te dá para você pregar as verdades e falar as verdades em amor, sem agredir ninguém, porém fazendo com que as pessoas tenham um choque de realidade e rompam com o pecado, que o pecado leva à morte e a morte leva à separação de Deus. Minha filha, em especial, a morte espiritual e eterna. Tome muito cuidado. Então, uma sexualidade fora do comum, muitos escândalos. Quem era para dar exemplo, infelizmente, não está dando. E a Bíblia diz em Lucas, palavras de Jesus, Evangelho, ao qual escreveu, Lucas, capítulo 17, verso 1, Jesus disse que é impossível que não venha escândalos, mas ai por quem vier os escândalos. Ou seja, tome muito cuidado, irmãos, rompa com certas atitudes, com certos princípios e certas amizades. O texto que eu vos falei, de 2 Timóteo 3, de 1 ao 5, que você vai ler, está descrito que devemos nos afastar de certas pessoas, irmãos. É necessário uma ruptura com certos comportamentos, atitudes e certas amizades. Deus está falando com você através da sua palavra. Então, muitos escândalos, em especial dentro das igrejas, vídeos íntimos vazados, fotos, áudios, pessoas adulterando, traindo, roubando, irmão, uma vida de ostentação com os bens da igreja, a qual Deus manda contribuirmos para ver a manutenção da sua igreja, mas a verdadeira igreja que deveria haver manutenção não está tendo, e sim os líderes estão ostentando, mas haverá uma prestação de conta. Não fique triste, eu sei que entristece, é normal nos entristecermos, nos decepcionarmos, mas olhe para Jesus e deixe que com essas pessoas quem vai tratar é Deus, irmãos. Deus é um justo juiz, diz a Bíblia, que a uns ele exalta e a outros ele abate, e ele não se deixa corromper. Muitos barganham com a justiça aqui da terra, mas a justiça divina não tem como barganhar. Muito egoísmo, as pessoas só pensam nela, muitas das vezes as pessoas precisam de uma ajuda, isso é normal, precisamos um dos outros, a Bíblia diz isso, que devemos suportar uns aos outros, carregar as suas cargas, porém quando você precisa de ajuda, as pessoas às vezes dão as costas, é muito eu, o eu impera. Ô irmãos, repreenda esse eu e deixa o nós imperar, isso até nos casamentos, sabe, que é duas pessoas que se tornam uma, as pessoas só pensam nelas, irmãos, então tome cuidado com o egoísmo. E por fim, o que tudo isso está resultando, quais são as consequências de tudo isso? Pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas tensas, pessoas que estão cometendo suicídio, infelizmente, dentro da igreja, irmãos. Irmãos, não estão suportando a carga. Então, por isso que é necessário, tanto o líder quanto seus liderados, se blindar através da leitura da palavra, em uma vida de consagração e obediência à direção do Espírito Santo. Então, tudo isso que eu vos falei, baseado em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 ao 5, e 1 João 5,19, é o que estamos vendo no nosso dia a dia, os dias passados, os dias presentes e até nos dias futuros, irmãos, que é necessário, como diz Jesus, que isso aconteça. Lá em Mateus 24, estamos nos princípios das dores, então está muito perto a nossa redenção. Como diz em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus diz que quando essas coisas estivessem acontecendo, os sinais, esses acontecimentos, esses comportamentos fora do comum, a nossa redenção estaria próxima. Então, se torne mais vigilante, tenha uma vida mais consagrada a Deus, que a qualquer momento Jesus vai voltar, irmãos, e vai tirar o seu povo desse sofrimento, e iremos viver com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Mas para isso, é necessário crermos nele como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Irmãos, como o mundo se encontra nesse exato momento, foi o tema desse vídeo a qual eu acabei de gravar. Se for possível, compartilhe com essas pessoas, irmãos. Aqui eu não estou buscando simplesmente likes e compartilhamentos e visualizações. O intuito é pregar a palavra do Senhor se utilizando das redes sociais, tanto você que assiste na rede social, quanto no YouTube, ambos os lados, irmãos. Você assistindo, compartilhe, nos ajude. Você sabe que nosso trabalho aqui é sério, tem algumas falhas, tem algumas imperfeições, lógico, estamos tentando melhorar para trazer o melhor para você, mas dentro das nossas forças, da nossa condição, podemos falar assim, na nossa estrutura, né? Tentamos fazer a vontade de Deus e também não trabalhamos só. Necessitamos da vossa ajuda, como também da ajuda de Deus. Mas tenho orado com cada um de vocês aqui que interage no canal, nos ajuda nessa missão evangelística. E peço que continue orando por mim, que essa é a ajuda que eu mais careço, que eu mais peço às pessoas. Oreis por mim, que eu estarei orando por vocês. Um forte abraço. Que Deus os abençoe.